Seja muito bem-vindo, pessoal, que está aí chegando nessa vídeo, quebrando o silêncio. Então, vamos, nesse ano, romper barreiras, quebrar o silêncio. Você que se titula um camarada bom, você que se titula um camarada aí que é da retidão, que vive uma vida honesta. Então, esse é o ano de quebrar o silêncio. Então, o poder da fala. Então, eu quero ajudar você a encontrar o seu devido valor, a como usar a tua fala para transformar a vida, para transformar pessoas. Então, se você não me conhece, meu nome é Robson Josué. Obrigado a todos aí por investir teu tempo, tua energia, tua disposição. Então, vamos quebrar o silêncio. Então, qual é o problema? Que as pessoas boas, as pessoas que são do bem, elas não se posicionam. Você diz assim, você é um camarada do bem, pai de família do bem, um profissional que está no mercado há 30 anos, 10 anos, 20 anos, você já é um palestrante, você é um professor, ou você ensina alguma pessoa ou outra pessoa, você tem que quebrar o silêncio. Então, o silêncio está atrapalhando você. Às vezes tem determinadas situações que você tem que se posicionar, você tem que ajudar pessoas, você tem que cuidar de pessoas e você não se posiciona. Você deixa o silêncio dominar você. Você deixa o silêncio atrapalhar você. Você fica calado. Você quer ficar calada. Você não consegue. Quando chega na hora de falar, de fazer uma apresentação poderosa, você não consegue fazer essa apresentação. Por quê? Porque o medo tomou conta de você. Então eu vou ensinar hoje o poder da fala. Então, como falar com autoridade, como falar de uma maneira extraordinária, como falar de uma maneira positiva, de uma maneira que impacta o coração das pessoas, que alcança outras pessoas. Então a tua fala tem um poder, mas esse poder da fala só vai ser liberado quando você desbloquear a sua mente. Quando você tiver um desbloqueio mental, você vai desbloquear o poder da fala. Eu, por muitos anos, eu era travado, eu era tímido. Se você ficasse do meu lado o dia inteiro, eu não ia falar uma palavra. Ia sair poucas palavras. Eu não era muito de falar. Era uma pessoa que praticamente não falava o dia inteiro. Mas quando eu destravei a fala, quebrei o silêncio, muitas das vezes eu queria ajudar as pessoas e não conseguia. Tinha vergonha, timidez, não falava direito, tinha medo do que as pessoas iam falar de mim se eu ajudasse. Vários fatores, inúmeras coisas que impedia a minha evolução, que impedia de eu ajudar outras pessoas. Mas quando eu quebrei o silêncio, eu consegui ajudar mais vidas. Eu consegui ajudar mais pessoas, eu consegui impactar mais pessoas a serem transformadas. E nesse treinamento aqui, nesse evento online, você vai aprender a destravar a fala, quebrar o silêncio e mudar o seu perfil comportamental, mudar a sua mente, mudar o seu coração. Então, talvez o seu coração é tímido, o seu coração é remido, é retraído. Por quê? Por conta do medo. Mas, neste momento, você vai destravar. Hoje você vai destravar. Então, o que impede você de quebrar o silêncio? O que impede você? Talvez é a vergonha, talvez é a timidez. Talvez tem outro que fala melhor que você e você tem medo de competir, o medo da competição, o medo de perder. Então tem muitas pessoas que não falam por medo de perder. Medo de perder amizades, de perder o emprego, medo de se posicionar, medo de falar as coisas boas que vai encaixar naquele momento, vai encaixar naquele negócio, vai encaixar naquele lugar. Então a fala, ela tem poder, até para gerar negócio, até para ganhar dinheiro. Então você tem que quebrar o silêncio, romper o silêncio. Então, muitas das vezes, você está em silêncio entre você e seu filho, entre você e sua namorada. Você não consegue avançar, você não consegue destravar, você está totalmente travado, com a vida travada. E o poder da fala, você vai destravar hoje. Vai destravar hoje a tua fala. Então, quebra o silêncio. Então, não deixe o silêncio dominar você. Mas também o quê? Use o silêncio para se renovar.
Ao mesmo tempo que você vai quebrar o silêncio, que impede você de falar as coisas boas, você vai usar o silêncio como sabedoria, que a Bíblia relata. O silêncio, ele é a oração do sábio. O silêncio, ele é a oração do sábio. Então, se você usar o silêncio, você vai ter uma vida com sabedoria. Então, às vezes, você tem que fazer o silêncio, para refletir, para uma nova mudança. Vamos lá. Quebrando o silêncio dos bons. Então, vamos quebrar o silêncio dos bons aí. Os bons estão em silêncio e não conseguem se posicionar, não conseguem ajudar pessoas, não conseguem estender a mão, não conseguem ter a autocura de outras pessoas. Porque quantas pessoas poderiam ser ajudadas e não são, só por causa do teu silêncio? Quantas pessoas poderiam ser alcançadas e não são por causa do teu silêncio? Então, quero ajudar você a mudar a tua mentalidade, ajudar você a chegar em outro nível, a sair da margem do rio, da escassez, da tristeza, da angústia, do sofrimento e ir para o rio da felicidade. Então, eu era muito tímido, tinha muita tristeza, tinha muita angústia, muita ansiedade, não conseguia falar, tinha medo das pessoas, tinha vergonha das pessoas. E superei tudo isso, venci tudo isso. Olha que frase impactante. Eu não me preocupo com o grito dos maus, e sim com o silêncio dos bons. Então a gente não se preocupa com o grito dos maus. Eu não me preocupo com o grito dos maus, e sim com o silêncio dos bons. Os maus, eles sempre gritaram, sempre fizeram barulho. Sempre fez barulho. As pessoas, o mal, sempre fez barulho, sempre se posicionaram. Mas a questão aí não é os maus, é os bons. Os bons que não estão se posicionando, as pessoas do bem que não estão sabendo fazer as coisas certas, que não estão sabendo ir além, que não estão sabendo alcançar metas, alcançar objetivos, que não estão sabendo quebrar barreiras, que não estão sabendo sair do cotidiano normal e chegar a outro nível. Não estão tendo a chamada quebra de paradigma. É sempre o mesmo nível, sempre a mesma coisa. Nunca avança. Então tem pessoas que elas têm que avançar, elas têm que crescer. Não desenvolve. Não desenvolve. Então, nesse treinamento, você pode solicitar aqui uma palestra aqui no link do YouTube ou o link do Instagram. Tá lá o número do meu WhatsApp para você me contratar, para me dar palestra nos lugares. Então, muitas pessoas elas estão aprisionadas por um pensamento, aprisionada por um sentimento, e ela não consegue sair, tem uma barreira nela. Então ela tem que quebrar essa barreira para ela poder falar em público, tem que quebrar essa barreira para ela poder se posicionar positivamente. Então vamos lá. Vamos transformar você, eu quero transformar você num diamante. Vou fazer a pergunta, você deixa eu transformar você num diamante? Sim ou não? Muitos vão dizer sim. É óbvio que sim. Então, primeiro passo, a destruição do errado. Para você despertar o teu poder da fala, para você despertar a tua mente, você tem que ter a destruição do errado. Se tem algo errado na sua vida, destrói. Talvez vício, talvez briga, talvez é uma corrupção, talvez é uma mentira, talvez é um engano, talvez é uma fofoca, talvez é uma dissimulação. Todas as coisas erradas da sua vida, elimina, joga fora. Não aceita o errado. Não aceita o erro. Tem pessoas que ela tem o vício, mas ela já começou a prejudicar outras pessoas. Ela briga, ela xinga, ela não é. Ela faz coisas que não faria se ela tivesse saudável. Então, a destruição do errado. Ou seja, a mentira é algo errado. A fofoca é algo errado. A calúnia é algo errado. A difamação é algo errado. Então, todas as coisas erradas você vai jogar fora. Vai eliminar da tua vida, vai destruir o errado da tua vida. Todas as mentiras, todos os enganos, todas as corrupções, todas as fofocas. Ou você gosta de passar pessoas para trás. Tudo isso você vai jogar fora.
tudo isso você vai jogar na lata do lixo, porque isso não te serve para nada. Se isso te servisse para alguma coisa, você já estaria feliz. Talvez tem pessoas que conseguiu até dinheiro com errado, mas esse dinheiro não te trouxe a felicidade que você quer. E você sabe disso quando você o que deita a cabeça no travesseiro. E esses problemas acontecem pela vida errada que a pessoa vive, pela vida errada que a pessoa tem vivido, tem impedido dela brilhar. Então, como disse no treinamento, não deixa a lama tampar o teu diamante. Não deixa a lama tampar o teu brilho. Não deixa a lama do errado tampar o teu brilho. Então vive uma vida correta, vive uma vida certa, vive uma vida digna. Então não permita que o erro domine você. Não permita que o erro domine a tua cabeça. Segundo, a inovação. Se você quer ser um diamante, tem que inovar. Você que tem um negócio, você que é um profissional, você que é um analista, um gestor, você que é um colaborador, você que vende, trabalha com vendas, trabalha com marketing digital, você tem que inovar. Tem que estar sempre inovando. Depois, outra parte do diamante é a ação positiva. Então tem pessoa que ela toma muitas ações. Ela toma várias ações no dia, mas só que a maioria dessas ações são ações negativas. São ações ruins. São ações, muitas das vezes, de pequenas corrupções. São ações, muitas das vezes, de briga, ações de discussões, ações de raiva, ações tomadas por conta da raiva, por conta da dor de cabeça, ações tomadas equivocadas por conta dos conflitos, por conta das adversidades que a vida traz. Então são muitas ações que as pessoas tomam. E muitas das vezes dessas, de 40 ações que ela toma, dificilmente 2, 3 é positiva. A maioria, a grande, vamos botar de cada 10 ações que ela toma, 7 é negativa, só 3 é positiva. Ou talvez nenhuma positiva. Muitas das vezes nenhuma positiva. Muitas das vezes as ações que as pessoas têm tomado é quase que zero positivas. Depois, MD metas. Metas. Então, quando a gente não tem metas, a gente vira a meta do outro. Quando você não tem metas, não tem um objetivo, não traçou nenhum tipo de meta, você acaba se auto-prejudicando e prejudicando outras pessoas também. Porque muitas pessoas que dependem de ti, elas dependem das tuas metas. Ela depende que você alcance o objetivo para ela também sobreviver. Então, muitas das vezes, as pessoas nem meta não tem mais. Nem meta não tem mais. Então, para uma pessoa se tornar um diamante, ela tem que ter metas. Como que eu vou aprender sobre metas? Vai lá no meu link da bio, no Instagram, ou escreve no Google Robson Josué Cavaleiro Jardim. Já está o meu livro O Poder das Metas, um livro vermelho. Então, é ali que você vai encontrar esse livro maravilhoso. Ativar o cérebro para sucesso. Então, o A de ativar o cérebro para sucesso. Então, muitas pessoas ativam o cérebro para fracasso. Quando que eu ativo o cérebro para fracasso? Quando eu começo a alimentar coisas negativas na minha cabeça. Quando eu começo a alimentar a minha cabeça com coisas ruins, com coisas que não têm valor algum. N de números de conquista. Então, quais são os teus números de conquista? Muitas das vezes a pessoa não conquistou nada o ano inteiro. Por quê? Por quê? Por causa da falta de metas e objetivos. Se você tem metas e objetivos, você vai ter número de conquista. Então, muitas das pessoas, elas colecionam números de fracasso. Eu já fiz isso. Muitas pessoas já fizeram isso. Já passei, ó. E aí chega um momento que a pessoa tem que dizer, chega. Vou parar de colecionar números de fracasso e colecionar números de conquista. Treinamento. Você quer ser um diamante, tem que treinar muito. Tem que treinar bastante. Eu me tornei um diamante. Demorou anos para mim brilhar. Mas agora eu estou brilhando. Demorou muitos anos para mim começar a resplandecer a luz. Mas agora está resplandecendo a luz. Eu me modelo muito em Cristo, Jesus. Ali ele me molda, lapida o meu diamante e eu consigo ser uma pessoa melhor. E o estilo de vida. Um estilo de vida novo.
que é o estilo de vida o quê? Baseado na retidão. Então, tenha um estilo de vida com base a retidão, com base Deus, com base Jesus, com base uma vida nova. Então, muitas pessoas têm um estilo de vida ruim, um estilo de vida que não é um estilo de vida que agrada a Deus. Então, você tem que ter um estilo de vida poderoso, um estilo de vida que agrada a Deus, um estilo de vida diferente. Então, toda essa ferramenta forma um diamante. Então, você vai destruir o errado, a destruição do errado, a inovação, a ação positiva, metas e objetivos, ativar o cérebro para o sucesso, número de conquistas, treinamento, estilo de vida. Grava todos esses códigos na tua cabeça. E é isso que vai te levar rumo ao teu objetivo. Então, é isso que vai fazer quebrar o silêncio dos bons. Então, os bons, se você é bom, tem que se tornar um diamante. É impossível você dizer assim, eu sou bom, mas você vai ter que se lapidar, você vai ter que se moldar, você vai ter que se auto-valorizar. Se auto-valorize. Você é um diamante, mas muitas das vezes a lama te tapou, o problema da vida te tapou, as adversidades te tapou, a fofoca te tapou. As pessoas que colocaram você para baixo, você acreditou naquilo e acabou tapando teu diamante. Vamos lá. Evolução pessoal. Primeiro é a remoção de entulhos. Então, são muitos entulhos que tem na vida da pessoa. Muitas das vezes são vários entulhos emocionais, entulhos espirituais, entulhos físicos. Então, remove todo o entulho, para você ser poderoso na fala. Por quê? Por que se remover o entulho vai ser poderoso na fala? Simples. Porque aí você vai poder falar para a pessoa como é que tira o entulho. Porque você viveu na prática tirar o entulho. Desenvolver novas habilidades. Então, esse é o ano de desenvolver novas habilidades. Então, já entra em 2025 bombando. Já entra em 2025 fazendo a diferença. Então, quando eu vou palestrar em alguns lugares, ali acontece. Tem muitas pessoas aprendendo novas habilidades, empoderar a capacidade de ser feliz. Então, tem gente que ela empodera a capacidade de ser triste. Ela coloca força nisso. Ela coloca força na capacidade de ser triste. Ela capacita. Tu acredita em pessoas que se capacitam para a tristeza? Se capacita para o problema? Despertar o seu potencial. Então, muitas das vezes, a pessoa não despertou o potencial. Ela despertou dentro dela a ira, despertou ódio, despertou raiva, despertou tristeza, despertou desilusões, despertou apego ao passado, despertou várias coisas ruins, menos o potencial. Então, desperta o potencial. Mudar a fala. Então, tem gente que fala muito palavrão, tem gente que fala muito baixinho, tem gente que não fala, tem gente que fala muito áspero, muito grosso, muito estúpido. Então, ela tem que mudar a fala. E, por último, não menos importante, ser o protagonista da tua história. Você traçar a tua história, escrever a tua história, praticar a tua história, viver a tua história. Você ser o autor da tua história. É isso que falta para muitas pessoas. Então, toda essa ferramenta é o que você tem que gravar nas tábuas do teu coração, na tua mente e no teu intelecto. Remoção de entulhos, desenvolver novas habilidades, empoderar a capacidade de ser feliz, despertar o seu potencial, mudar a fala e ser protagonista. Vamos lá. Vamos ver qual é o maior problema. O maior problema dos bons é que eles não se posicionam como deveriam se posicionar. E essa é a verdade. Então, o maior problema dos bons é que eles não se posicionam como deveriam se posicionar. Eles não tomam posicionamento. A maioria dos bons são tímidos. A maioria dos bons, com perdão da palavra, tem medo. A maioria dos bons, com perdão da palavra, não quero me envolver, não quero brigar, não quero ensinar, que senão vão dar risada em mim.
É a timidez, é o medo do ridículo. Impede das pessoas crescerem. Impede das pessoas serem felizes. Impede das pessoas avançar. O medo do ridículo, impede das pessoas crescerem. Então estou aqui gravando, estou me esforçando. Já estou bastante cansado. Não é? Só que eu enfrento cansaço. Tem pessoas que dizem assim, estou cansada. E se atira. Estou cansada. E se larga. Eu não estou nem aí pro cansaço. Estou aqui vencendo o cansaço. Que se dane o cansaço. Eu estou aqui vencendo o meu cansaço para ajudar você. Então tem gente que diz assim, eu estou cansada, estou fraco, estou isso, estou aquilo. Pensa o cansaço. Então, o maior problema dos bons é que eles não se posicionam como deveriam se posicionar. Então esse é o problema dos bons. Eles deixam o cansaço tomar conta. Eles deixam a preguiça tomar conta. Eles deixam a dúvida tomar conta. Eles deixam o medo tomar conta. Deixam as palavras negativas tomar conta. Deixam várias coisas tomar conta da vida dele. Porque ele não se posiciona. Não se posiciona. Quando você não se posiciona, alguém se posiciona por você. Grava isso. Quando você não se posiciona, alguém se posiciona por você. Então é isso que tem acontecido com muitos na sua vida. Quando você não por você não se posicionar, as pessoas se posicionam por você. E é óbvio que muitas das vezes acontece das pessoas se posicionar na maneira que você não gosta. Da maneira que você odeia. Elas se posicionam de uma forma negativa no teu lugar. Como você não fala nada, ela vai lá e se posiciona negativamente. Vamos lá. Desenvolvimento. Vamos para o nosso desenvolvimento. Então, ou você é a pessoa que inspira, ou você é inspirado ou destrói. Ou você, grava isso, ou você é a pessoa que inspira, ou você é inspirado ou destrói. Ou você, nesse exato momento, está inspirando, ou está sendo inspirado, ou está destruindo. Então, tem pessoas que destroem relacionamento, destrói empresas, destrói negócios, destrói sonhos, ela destrói família. Então, ela está automaticamente a vida dela inteira destruindo. Ou você inspira. O que Jesus fazia? Inspirava muitas pessoas. Ou você é inspirado. Tem algum problema a ser inspirado? Não. Desde que seja você inspirado pela pessoa certa, que nem os discípulos foram inspirados por Jesus. E eles fizeram a diferença. E muitas das vezes você é inspirado por pessoas que te colocam para baixo, que mentem sobre você, que enganam você, ou te xingam. Você é inspirado pelas pessoas erradas. Você se inspira e se modela em pessoas que não têm nenhum nada para agregar na tua vida. Nada para agregar em valor na tua vida. Ou você inspira outras pessoas. Ou você está inspirando outras pessoas, igual eu estou fazendo aqui. É a arte de inspirar as pessoas. Inspirar as pessoas a despertar o melhor de si. Inspirar as pessoas a despertar o seu potencial. Inspirar as pessoas a alavancarem a sua felicidade, a destravar a sua felicidade. Então, muitas das vezes, a felicidade da pessoa está travada por conta que ela não inspirou. Então, talvez você é o tipo de pessoa que nunca inspirou uma pessoa. Inspirar hoje, talvez você nunca ajudou alguém a ajudar hoje. Talvez você nunca estendeu a mão para um aflito. Estenda hoje. Talvez você se inspirou só com as pessoas erradas. Se inspira com as pessoas certas. Talvez você tenha só destruído. Para de destruir. A única coisa que você deve destruir são as coisas ruins. Tipo ódio, mágoa, raiva, depressão. Todas essas coisas ruins você vai destruir. Então, são várias coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia. Ou você está inspirando, qual tipo de pessoa você é do triângulo aqui. Ou você está inspirando, ou você está sendo inspirado, ou você, nesse exato momento, está destruindo. Ai, ai, que sono.
Vamos lá. Perfil comportamental, estilo jacaré. Então, muitas das vezes a pessoa não destrava a evolução dela, ela não consegue falar da maneira certa, ela não consegue se posicionar, porque o estilo comportamental dela é o estilo jacaré, ou seja, ela faz fofoca. Então tem pessoa que ela fica o dia inteiro fazendo fofoca, o dia inteiro fofocando da vida de um, da vida do outro. Existe a pessoa que mente. A pessoa do perfil comportamental jacaré, muitas das vezes ela faz fofoca, muitas das vezes ela mente, muitas das vezes ela enrola, afunda. Então, tem gente que afunda muitas pessoas, tem gente que enrola muito. Ela enrola no trabalho, ela enrola em casa, ela enrola pai, enrola mãe, enrola filho. E ela é um enrolão. Ela enrola o líder dela e assim vai. Ou ela afunda, sempre afundando um ou outro. Ou ela afunda a vida dela mesma, ou ela afunda um ou outro. Esse é do perfil comportamental estilo jacaré. Ou sempre pronto para atacar. Tem pessoa que está sempre pronta para atacar. Sempre pronta para atacar alguém. Está sempre com uma palavra venenosa na língua. Sempre com uma palavra ruim. Sempre com uma palavra que é pesada. Então, esses são os padrões da pessoa comportamental estilo jacaré. Ela faz fofoca. Ela mente bastante. Ela enrola as pessoas. Ela afunda as pessoas. E ela está sempre pronta para atacar. Sempre pronto para atacar. Ela não pode ver uma situação que ela vai lá e fala uma coisa ruim. Coloca uma dúvida no meio daquela equipe. Então, esses são partes do perfil comportamental. Mas vou passar mais outros pedaços para você. Perfil comportamental estilo jacaré. Não confia em ninguém. É o tipo de pessoa que não confia em ninguém, que ela não confia nas pessoas. Ela é pesada nas palavras. Ela pesa nas palavras. A palavra dela é sempre uma palavra pesada, sempre uma palavra que coloca o outro para baixo. Ela diz não para tudo. Ela está sempre dizendo não para a evolução dela, sempre dizendo não para a vida nova dela, sempre dizendo não para a felicidade, sempre dizendo não para as coisas boas, sempre dizendo não para os sonhos, para os projetos. E ela é sempre arrogante. Destrói sonhos. O perfil comportamental, ele é um destruidor de sonho. Destrói sonho. Ele é sempre arrogante. Praticamente 24 horas por dia é arrogante. Você já viu pessoa assim? 24 horas por dia. Arrogante, que não confia em ninguém, que é pesado nas palavras, não, diz não pra tudo, destrói sonhos e é sempre arrogante. É óbvio que tem. Mas nós vamos ajudar você a se transformar. Vamos lá. Estilo águia. Suporta a pressão. A pessoa que é do perfil comportamental estilo águia, ela suporta a pressão. Então a vida vai pressionar ela, a vida vai trazer vários problemas para ela, a vida vai massacrar ela, mas ela sabe suportar a pressão. Ela sabe ser resistente. Ela tem a visão além do alcance. Tem pessoa que ela tem a visão, tem pouca visão. Ela não consegue ver além do problema. Ela não consegue ver além das dificuldades. Ela não consegue ver além das adversidades. Ela não consegue ver além daquela vida ruim que ela está vivendo ou aquela vida errada. Ela não consegue ver além. Então, que a pessoa que tem o perfil comportamental estilo águia, ela consegue ver além. É caçadora. Então, a pessoa que é do estilo águia é caçadora. Voa alto. A pessoa que é do estilo águia, ela está sempre voando alto e tem uma velocidade poderosa. Ou seja, ela não é lenta. A pessoa com perfil comportamental estilo águia, ela tem uma velocidade imensa. Uma velocidade grandiosa. Então, a pessoa do estilo comportamental estilo águia, que já é outro slide, ela foca no que faz. É focada no que faz. A pessoa tem muito foco. A pessoa tem muita direção. A pessoa é muito sábia.
quer subir cada vez mais. Tem gente que quer afundar cada vez mais. Ou tem afundado cada vez mais. Uma pessoa estilo comportamental, estilo águia, ela quer subir cada vez mais. Ela vence as serpentes. Ela vive a vida. Ela vive a vida. Então tem pessoa que não vive a vida feliz. Ela tem vivido uma vida triste, tem vivido uma vida amargurada, tem vivido uma vida de desprezo, uma vida de tristeza. São vários problemas que acontecem no dia a dia dentro de uma empresa. No dia a dia acontecem inúmeros problemas. Toma água. No dia a dia acontecem muitos problemas. E tem novos pontos de vista. Então, a pessoa que é do estilo águia, ela tem um novo ponto de vista. Tem gente que está sempre com o mesmo ponto de vista ou ponto de vista equivocados ou antigos ou ultrapassados. Mas a pessoa que é do perfil comportamental estilo águia, ela é focada no que faz, ela quer cada vez mais subir, ela vence as serpentes, ela vive a vida feliz e tem novos pontos de vista. Ela vence as serpentes. Então, são várias serpentes colocando veneno, tentando chegar na vida dela, e ela consegue vencer todas as serpentes. É assim que a águia faz. Vamos lá, pessoal. Então vamos. Se você é bom, tem que perdoar e viver o novo da vida. Se você é bom, se você diz assim, eu sou bom, você tem que aprender a perdoar. Você tem que aprender a liberar o perdão para viver o novo da vida. Então tem muitas pessoas que não vivem o novo da vida hoje porque não perdoam. Então ela tem vivido sempre presa ao passado, sempre presa a uma vida ruim, sempre presa a uma vida de decepção, a uma vida de destruição, a uma vida de fracasso espiritual, intelectual. Ela carrega muitas angústias, ela carrega muitas mágoas, ela carrega muita depressão, ela carrega muito sofrimento, muita dor, muitas coisas ruins. Se você é bom, você tem que perdoar e viver o novo da vida. Se você diz assim, eu sou bom, sou uma pessoa boa, você tem que perdoar e viver o novo da vida. Destravar da evolução. Você tem que aprender a destravar a tua evolução. Tem gente que está com a evolução travada. Tem gente que está com a evolução trancada. Tem gente que está com a evolução trancando. Ela trancou a evolução dela quando ela não perdoou mais. Ela trancou a evolução dela quando ela não decidiu não ser mais feliz. Ela trancou a evolução dela quando ela mentiu para ela mesma que ela não consegue, que ela não é capaz, que ela não é merecedora. Então são várias coisas que trancam a evolução de alguém. São várias coisas que trancam a evolução das pessoas. São várias coisas que trancam o progresso intelectual, espiritual. Então, destravar a evolução é uma decisão sua. Então, chegou em um determinado momento da minha vida que eu tive que destravar a minha evolução. Estava totalmente travado, né, intelectualmente, travado espiritualmente, travado financeiramente, travado intelectualmente. São várias coisas, são várias travas. Então, você tem que destravar a tua evolução. Destravar a fala. Então, muitas vezes, você está com a trava na fala, trava na língua. E os bons não conseguem falar, não sei por que isso, que os bons não conseguem se posicionar. Os bons, muitas das vezes, têm medo do ridículo, medo do que as pessoas vão falar. Então, quando você consegue destravar a sua evolução, ou seja, a gente tem uma evolução contínua, sempre evoluindo, sempre desenvolvendo, sempre aplicando novos treinamentos, novas práticas. Então, a pessoa consegue crescer muito
através do destravar da evolução. Então, tem pessoas que elas eram tímidas e destravou o lado brigão dela. Ela era tímida e destravou o lado raivoso. Ela era tímida e destravou o lado estúpido. Isso não pode acontecer. Você tem que destravar o lado bom, o lado bom, evoluir para melhor. Evoluir para melhor. Tem pessoa que evolui para pior. Ela evolui para as coisas erradas, mas não evolui para Deus. Ela evolui para o engano, mas não evolui para a retidão. Então você tem que evoluir para o lado certo. Então, muitas pessoas evoluem para o lado errado, evoluem para as coisas ruins, evoluem para as coisas que não agregam valor a ela. Generosidade e amor. Então é muito importante você ser generoso. Então a generosidade vai te colocar em outro nível. A generosidade vai te colocar em níveis que você não chegou ainda. Que você grava isso. A generosidade vai te colocar em níveis que você não chegou. Vai te levar a lugares que você não foi. Vai fazer você fazer coisas que você não fez, coisas positivas. Então é muito importante você ser generoso com alguém. Ser generoso. Então esse curso, esse treinamento que eu estou dando é muito generoso. Estou sendo muito generoso com você. Porque eu estou ensinando bastante conteúdo. E o amor. O que é o amor? O amor é fazer o bem de forma consistente, mesmo que a outra pessoa não reconheça até com dias chascais. Ou seja, é a arte de fazer o bem. O amor, quando fala amor, não é só sentimento. Sentimento comum, um sentimento qualquer. O amor é a arte de fazer o bem. É a arte de fazer o correto. É a arte de fazer o certo. Vamos lá, vamos passar. O poder das palavras. Então, as palavras têm poder e você tem que tomar cuidado. Então, muitas das vezes, você amaldiçoa a sua vida, seus filhos, você diz praga, você briga o dia inteiro, você fala a palavra pesada. Muitas das vezes o filho escuta que não vai ser ninguém, que não vai ser nada, são várias palavras. Então, a palavra tem poder, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Tem pessoa que ela esbragueja ela mesma. Ela diz que não vai conseguir, ela diz que não é capaz, ela não tem o senso de merecimento. As palavras dela, de cada 10 palavras, só 2, 3 é positivo. O resto é tudo negativo. Tudo palavra ruim. Tudo palavra que não agrega valor. Tudo palavra que não faz a pessoa desenvolver. Não faz a pessoa mudar. Quebra as correntes que impedem você de liberar a tua fala. Então, quais são as correntes que estão aprisionando você, que impede você de liberar a tua fala? Que impede você de romper, de crescer, de evoluir. Quebre as correntes que impedem você de liberar a sua fala. Então, se não tivesse corrente, não precisaria quebrar, né? Então, são muitas travas, muitas correntes que aprisionam as pessoas e impedem delas falar em público, impede dela ajudar outras pessoas. Eu era muito tímido e eu dizia assim, puxa vida, como eu queria aprender a falar para ajudar outras pessoas. Eu tinha vergonha de chegar nas pessoas para ajudar. Tinha vergonha de chegar em alguém e estender a mão. Por quê? Porque eu não sabia falar. Eu não sabia o que dizer. E eu pensava, se eu falar uma coisa errada? E se eu disser uma coisa que não é? Então são várias dúvidas que acontecem no dia a dia por conta dos erros que as pessoas cometem. Então quebre as correntes que impedem você de liberar a sua fala. Então, se não tivesse corrente, você não precisaria quebrar. Mas como tem várias correntes, você tem que quebrar. Vamos entrar aqui na pirâmide, um ensinamento maravilhoso para você despertar a fala, despertar o melhor de si, fazer uma apresentação poderosa. Primeiro, 10% quando a gente lê. Então, quando a gente lê, grava isso. Quando você lê, você gravou apenas 10%. Só 10% da tua capacidade. Quando a gente escuta, a gente grava 20%. Quando a gente ouve, a gente está ouvindo, a gente grava 20%. Então, sempre quando você ouvir, as pessoas ouvir,
direito, você vai gravar 20%. Ver. Então, isso aqui já serve também para uma formação de palestrante. Ver. Então, se você fosse formar, com certeza, uma ferramenta dessa aqui maravilhosa ia estar. Ver. 30%. Quando a gente observa algo, a gente grava 30%. Ver e ouvir. Aí a gente grava 50%. Quando a gente vê e ouve alguma coisa. Que foi o que aconteceu com Josué. Ele viu e ele deu ouvido à voz de Deus. E aí ele contagiou outras pessoas. Vamos lá. Quando discutimos com os outros, 70%. Por isso que pessoal, por isso que a gente não pode discutir. Senão, você discutir em casa, a pessoa que você discute vai gravar 70%. Vizinho. Então, conversar, perguntar, repetir, relatar, numerar, reproduzir, recordar, debater, definir, nomear. Então, esse é 70%. Vamos lá, conversar. 70% é discutimos quando discutimos com os outros. Então, vamos lá. Conversar, perguntar, repetir, relatar, numerar, produzir, recordar, debater, definir, renomear. 70%. 80% quando fazemos, quando a gente faz, pratica, quando a gente faz, põe em prática o ensinamento, a gente grava 80%. Escrever, interpretar, traduzir, expressar, revisar, identificar, comunicar, ampliar, unizar, demonstrar, praticar diferentes colegas. Então é isso. Praticar com diferentes colegas. Então é isso que vai fazer a diferença. Catalogar. Então tudo isso faz a diferença. Depois que 90% ensinamos aos outros. Explicar, resumir, estruturar, definir, geralizar, elaborar, ilustrar. Então, quando você ensina aos outros, quando você ensina, você grava 90%. Que nem eu estou aqui. Estou ensinando você. Então, eu estou gravando 90%. E se você não sabia, eu tenho 90% de déficit de atenção. Ou seja, eu tenho muito desvio de atenção, mas eu estou ajudando você a ser transformado. Porque eu me superei bastante, tive bastante inspiração ao longo do tempo, ao longo da vida, e hoje consigo ajudar as pessoas. Então vamos lá, ler 10%, estudar 20%, ver 30%, ver e ouvir 30%. Conversar, perguntar, repetir, relatar, numerar, reproduzir 70%. Então são várias coisas que a gente vai aprendendo aqui no dia a dia. Então, depois, 80%. Escrever, interpretar, traduzir, expressar, revisar, identificar, comunicar, aplicar, utilizar, demonstrar e praticar. 90%. Explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar, ilustrar. Então, essa aqui é do 90%. Você seguir essa pirâmide, você vai aprender muita coisa. Você vai bem. Você seguir esse treinamento, esse modelo, essas sacadas que eu dei para você, você vai muito longe. Não fique em silêncio se você é bom. Ajude as pessoas a serem felizes. Então, se você é bom, se você é alguém que se considera bom, não fique em silêncio. Ajuda as outras pessoas a ser felizes. Então, tem pessoa que não está ajudando outras pessoas a ser felizes. Ela ajuda a pessoa a ser triste. Ela ajuda outras pessoas a ficarem cansadas dela mesma. Ela não tem conseguido ajudar pessoas.
Então esse é o problema de muitos. Eles não conseguem ajudar pessoas. Então, há quanto tempo você não ajuda alguém? Quanto tempo você não estende a mão? Quanto tempo você não tem conversado com pessoas, ajudado pessoas, transformado pessoas? Então, não fique em silêncio se você é bom. Então, às vezes você é bom, mas fica em silêncio. E aí os mal tomam conta. Então, por que a maioria nos empregos? Por que a maioria, muitas das vezes, com perdão na palavra, muitas das vezes pessoas que têm ódio, que têm raiva? Por quê? Porque o silêncio, ela se posiciona, elas assumem os melhores cargos. Por quê? Porque o silêncio dos bons deixa os ferozes passar. Grava esse código. O silêncio dos bons deixa os ferozes mandar, deixa os ferozes passar, deixa os ferozes vencer. Então não fique em silêncio se você é bom. Ajude outras pessoas a serem transformadas. Se você diz assim, eu sou bom, eu sou legal, então você não pode ficar em silêncio. Você tem que comunicar essa palavra para o mundo inteiro. Ajudar outras pessoas com a sua palavra. Ajudar outras pessoas com a tua fala. Então desperta a tua fala, aprende a falar. Aprende a desenvolver, aprende a entrar em alta performance. Então, vou voltar aqui um pouquinho. Então, pessoal, vou voltar um pouquinho. Então, vamos lá. Então, quebra o silêncio que está na tua vida. Então, você só vai ter poder na fala quando você estiver estruturado. Quando você estiver com a cabeça no lugar. Então, quando a pessoa não está estruturada, ela não consegue quebrar o silêncio. Ela não consegue romper como ela deveria romper. E muitos estão assistindo essa vídeo hoje, estão muitas travas que impedem você ser feliz. Porque se não tivesse essas travas, você já seria feliz. Você já estaria bem. Você já estaria em outro nível. Então, essas travas impediu você. Então, quebrando o silêncio. Então, você tem que quebrar o silêncio. Tem que quebrar o silêncio. Vou contar uma história para você. Ela é bem interessante. Na Bíblia, se você prestar atenção, tem uma folha em branco bem no meio, fazendo uma divisória. Ali representa os 400 anos de silêncio que Deus fez. Por quê? Porque não tinha as pessoas. Porque os bons não estavam se posicionando. É isso. Essa é a realidade. Ficou 400 anos de silêncio. Então aquele livro, aquela folha branca que tem no meio da Bíblia, representa os 400 anos de silêncio. Então, se você é bom e não se posiciona, não tem como Deus te abençoar. Se você é bom e não se posiciona, não tem como o Altíssimo te estender a mão. Porque você não está se posicionando. Você não está ajudando as pessoas. Você não está estendendo a mão. Então, como que ele vai te ajudar? Então, Deus só vai te ajudar se você quebrar e romper o silêncio. Romper o silêncio. Então, às vezes, esse romper do silêncio é um clamor da alma, é uma busca, é uma coisa magnética, é uma coisa sólida. É uma coisa que a pessoa tem que buscar sempre, sempre. Então, a gente tem que quebrar o silêncio da vida. O silêncio que a vida tenta nos silenciar, mas você tem que quebrar isso. É você que quebra isso. É você que quebra esse problema, essa adversidade, essa dificuldade. Então, se você, talvez você não prestou atenção, com 90% de atenção, de atenção. Então, é muito mais difícil eu aprender do que você. Foi muito mais difícil eu aprender do que você. Então, as pessoas comuns, elas já têm uma vantagem na minha frente. Então, eu estou aqui superando tudo. Então, quebrando o silêncio do poder da fala. Então, chegou a tua vez de falar. Então, muitas das vezes você não conseguia falar porque estava travado. Mas agora você destravou, agora você rompeu. Então, naquela pirâmide, você observou
que ali são os pontos que fazem muitos palestrantes crescer, que fazem muitas empresas crescer, que fazem muitas empresas evoluírem. Vou tomar uma água aqui, pessoal. Bastante sede hoje. Então, eu era muito travado. A timidez me dominava. Olha para você ver, a timidez me dominava. Então, eu tive que perder a timidez para poder crescer. Eu tive que perder a timidez para poder me comunicar com as pessoas, ter network, para poder ter a troca de informação, para poder ajudar mais pessoas. Eu tive que destravar o meu silêncio. Eu tive que quebrar o silêncio. O silêncio estava me atrapalhando. Claro que a Bíblia fala, o silêncio é a oração do sábio, mas aí você só vai usar o silêncio de uma maneira extraordinária, de uma maneira sábia. Então tem pessoa que ela não sabe usar do silêncio. Então tudo isso você aprende através da tua fala. O que você fala no dia? Você fala coisas ruins? Que droga? Tá tudo errado para mim? Não consigo, minha vida não anda? Ou você é uma pessoa positiva? Você fala coisas boas. Você fala coisas boas. Então tem pessoa que ela vive o dia inteiro reclamando. O dia inteiro falando mal de um, de outro, reclamando da vida. Mas quando você para com isso, você muda a sua fala, as pessoas já se pressionam, porque aí é algo que é diferente. Elas veem algo diferente, elas veem o brilho em você, elas veem o teu diamante brilhar, elas veem a tua vida brilhar. Por quê? Porque você determinou isso. Você determinou que a tua vida ia brilhar. Você determinou que a tua vida ia expandir. Então, eu quero que você preste atenção em todos os detalhes dessa vídeo, todos os pontos que eu passei, todos os perfis comportamental. Então, você observou ali que tem o perfil comportamental estilo jacaré e o estilo águia, e ela, se ela quer despertar o melhor de si, ela tem que vencer aquele estilo e se tornar um estilo águia. Então, são vários pontos de vista que eu estou passando aqui você, vários pontos de vista, e nesses pontos de vista eu espero que você aprenda muito, eu espero que você se envolva muito, eu espero que você cresça muito. Minha maior alegria é ver alguém crescendo. Minha maior alegria é ver que alguém despertou, que alguém rompeu o silêncio e começou a despertar. Eu trabalhei já com vários jovens, uma vez fui dar uma palestra no lugar e vi que tinha muitos jovens que eram bons, mas eles tinham que quebrar o silêncio. Eles tinham que romper o silêncio, vencer a timidez. E muitas das vezes, muitos não conseguiu vencer aquela timidez. Não conseguiu vencer aquela trava, não conseguiu vencer aquele problema. E aí ela não quebrou o silêncio, ela se manteve em silêncio. Ou ela engoliu a seco os problemas da vida. Engoliu a seco a vida ruim. Então, você tem poder na fala? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Um exemplo, João Batista. Ele tinha muito poder na fala. E até Jesus falou, do homem nascido da mulher não tem nenhum mais importante que João. Ninguém é mais importante que João Batista. Por quê? Porque ele tinha um poder na fala. Ele preparou o caminho para a vinda de Jesus. Ele preparou o caminho para Jesus. E muitas das vezes que você não prepara o caminho. Não prepara o caminho. Então ele não ficava calado. Ele era, João Batista, um cara bom que não ficava calado. Ele se posicionava, ele exortava, ele repreendia, ele treinava, ele liderava, ele inspirava. E dentre as pessoas que inspiram, que são inspiradas ou destrói, ele era o camarada que inspirava. Ele era o camarada que inspirava e ao mesmo tempo era humilde, porque ele recebia instrução do próprio Deus para dar aquele ensinamento, para ensinar aquelas pessoas. Então desperta o teu poder na fala.
quebra esse silêncio, quebra esse paradigma que impede você de ser feliz. Então, muitas das vezes o que atrapalha a pessoa é o silêncio. É o silêncio. O silêncio. Então, diante das situações, dos problemas, ela se silencia. Ao invés dela falar, ela se silencia. Então, a vida é cheia de turbulência, cheia de coisas, cheia de adversos, cheio de problemas. E a gente tem que aprender a vencer esses problemas. Um exemplo. Vou só dar um exemplo para você. Como que se conhece um homem mau ou bom? É simples. Jesus falou, é fácil. Pelos frutos. Pelos frutos os conhecereis. Então, pelos frutos você já vê quem é quem. Pelos frutos que a pessoa está dando, você já vê se a pessoa é uma pessoa boa ou é uma pessoa má. Porque não pode de uma árvore boa dar frutos maus e de uma árvore má dar frutos bons. Então tudo depende da raiz, como está a raiz da pessoa. Tudo depende, vou tomar mais uma água. Tudo depende das raízes. Então, um exemplo. Jesus, ele quebrou o silêncio. E ele ajudou muitas pessoas. E ele ajudou os discípulos a quebrar o silêncio. Que a maioria dos discípulos, se você não sabia, eles eram também tímidos. Eles tinham a timidez na vida deles. E através da fé em Jesus, Jesus ensinando, Jesus sendo ousado, se posicionando, os discípulos se destravaram. Eles se destravaram, eles romperam o silêncio que eles estavam e partiram para uma nova história, uma história de sucesso, uma história extraordinária, uma história que impacta muitas pessoas, sabe? Então, quando... olha só, vou falar uma coisa engraçada agora. Quebra o silêncio em silêncio. Caraca, que é isso? Isso não existe, Robson. Claro que existe. Quando você abre o best-seller do best-seller, que é a Bíblia, você quebra o silêncio. Tinha um silêncio entre você e Deus. Mas quando você abre aquele best-seller chamado Bíblia, você está quebrando o silêncio. Você está rompendo o silêncio. Claro que você vai ler quieto no canto. Por isso que eu falei. Romper o silêncio em silêncio. Quebrar o silêncio em silêncio. Então, não necessariamente você tem que quebrar o silêncio só gritando. Existe as comunicações não verbais. Existe as ações. Existe a determinação do homem. Então, muitas das vezes, a pessoa não vai evoluir. Muitas das vezes a pessoa não evolui, não cresce, não desenvolve, porque ela ainda não quebrou o silêncio. Deixou o silêncio tomar conta da vida dela. Ela deixou o silêncio travando ela. E é isso que muitos não entendem. Muitos que não entendem. Então a fala tem um poder. Então, eu determinei que 2025 vou fazer 12 eventos, no mínimo 12 eventos. E esses eventos vão transformar pessoas. E esse evento vai transformar a vida. E esse evento vai impactar muitas pessoas. Então, tenho certeza que nesse final de ano vai ter muita coisa boa. E já vamos entrar aí o 2025 achando. Vamos entrar o 2025 fazendo a diferença. Vamos entrar o 2025 de bandeira levantada. Então, é isso que falta para muitos. Eles terminam, entram no 2025, mas não tem um planejamento. Então, se você quer 2025 fazer a diferença, tenha um planejamento. Tenha em mentalidade o que você quer fazer. Então, você está de parabéns por estar assistindo essa vídeo. Por estar assistindo um conteúdo maravilhoso. Um conteúdo que vai agregar valor a você. Vai agregar valor a você. Então, se você diz assim, eu quero receber uma palestra, você vai lá no link da bio do Instagram ou no link do YouTube. Tem um WhatsApp lá. Tem um WhatsApp no meu Instagram e no YouTube. Você vai lá e vai solicitar a sua palestra.
para ajudar a tua empresa, ou ajudar os colaboradores, ou ajudar mesmo, você mesmo. Então, quebre o silêncio. Quebre o silêncio. Esse ano de 2025, quebra todo o silêncio da sua vida, que Deus vai te abençoar. Tchau.